Uhum. Bem-vindos a mais uma conferência do ciclo Grandes Obras da Literatura Universal, promovido pela Cátedra Cascais Interartes, que, como sabem, é uma instituição que existe sob os auspícios da Fundação Dom Luís I e que é uma unidade de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Esta é a primeira conferência deste ano, de 2024. Continuamos com o nosso ciclo iniciado em 2019. E desta feita vamos falar de uma obra que todos vós conheceis, O Coração das Trevas, Heart of Darkness, do escritor naturalizado em inglês, Joseph Conrad. Para falar dessa obra temos connosco uma colega nossa da Faculdade de Letras, a professora Ana Cristina Mendes, a quem eu desde já agradeço a disponibilidade e a forma como de imediato acedeu ao nosso convite. A professora é alguém que tem trabalhado muito, enfim, o tipo de questões que se vão colocando no âmbito dos chamados estudos pós-coloniais. E, obviamente, esta obra, esta novela, esta narrativa tem sido objeto de diferentes percepções ao longo do tempo. É preciso não esquecer que ela surge ainda na época da Rainha Vitória, portanto ainda surge no vitorianismo, portanto com um contexto histórico muito concreto, com uma sociedade inglesa muito concreta, enfim, o Império Britânico, aquele que o sol nunca se punha, portanto. E enfim, foi atravessando todo o século XX, e eu penso que, mas isso depois a minha colega que irá abordar esta questão, mas eu penso que é fundamentalmente a partir do Edward Said que o Heart of Darkness começa a ser olhado de uma forma um pouco mais problemática relativamente a esta relação, aquilo que nós nos habituamos a designar como a relação com a alteridade, a relação com o outro. E desde o Said para cá, enfim, têm sido muitas as linhas de análise nesse contexto. É de facto uma obra que tem tido também impacto em termos da cultura popular, e nomeadamente a nível do cinema. Existe de facto uma boa adaptação cinematográfica deste romance, mas existe acima de tudo aquela que foi uma adaptação, se quisermos, ínvia, que o filme do Coppola, Apocalipse Now, onde digamos que o esqueleto narrativo desta obra vai digamos que funcionar como esqueleto também da própria narrativa cinematográfica e de todo um determinado tipo de questões que com ela se colocam. Enfim, quem está aqui para falar sobre o Heart of Darkness não sou eu. Portanto, agora vou-me calar e vou dar a palavra à professora Ana Cristina Mendes, renovando os meus agradecimentos pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço o convite, o amável convite, amável e generoso. É um prazer estar aqui. Ia dizer uma tarde chuvosa, mas ainda não. Às vezes chove, mas ainda não estou assim muito convencida que se vai manter. Nesta tarde chuvosa, para falar desta obra que me apaixonou, e devo dizer que me apaixonou recentemente, porque eu tinha algum preconceito relativamente a ela, mas nada como realmente ler as obras para eliminarmos os preconceitos. O professor Mário já antecipou muitos dos temas que vou recuperar, portanto agradeço também isso. E começo por dar um passo atrás e relatar o meu pensamento, ou o meu esquema de pensamento, quando recebi este convite. Ora, todos os que são convidados para contribuir para um ciclo de seminários devem olhar com atenção para o tema do ciclo de seminários. E neste caso é um ciclo de seminários dedicado a grandes obras da literatura universal. Logo, é esperado, é expectável que eu apresente Coração das Trevas como uma grande obra. Grande obra com
com G maiúsculo e com O maiúsculo, como parte do cânon da cultura ocidental, acrescente se calhar o ocidental, à descrição que está no site da Cátedra Cascais Interartes. Parte do cânon, considerada uma obra clássica, se bem que estas questões de clássico universal têm como sabemos, também elas têm vindo a ser revistas, e uma obra que resistiu à passagem do tempo, intemporal. E é nestes aspectos que me vou focar nesta intervenção. E faço aqui um parênteses, provavelmente muitos que farei, para referir que não tenho qualquer instrumento que me diga as horas. Logo, se me arrastar por demasiado tempo, agradeço que me digam. Voltando à questão do tema do ciclo, o facto de haver um convite para se falar sobre esta obra, de Joseph Conrad, implica naturalmente um juízo de valor, porque percebe-se que o organizador deste ciclo entende que a obra é valiosa. Este juízo de valor, mais em particular na área em que me movo, tem muito a ver com questões críticas ou de um sancionar por instituições de ensino, tal como aquela que, como o professor Mário referiu, nós trabalhamos. Portanto, qual o valor desta obra? Julgo que será pertinente, antes de começarmos a tentar responder esta questão, fazer uma breve apresentação da novela para quem não a conhece. De uma forma simplificada, porque, claro, as complexidades e ambiguidades da novela virão mais tarde, esperemos. Temos aqui, nesta novela, uma sucessão encadeada de acontecimentos e peripécias em torno da viagem do protagonista, Charlie Marlowe, em finais do século XIX, pelo Rio Congo. Ora, Marlowe é um marinheiro inglês errante. Portanto, temos a ação move-se, desenvolve-se em torno de peripécias, acontecimentos, em torno da viagem do protagonista pelo Rio Congo, selva africana adentro, na senda de uma misteriosa personagem, Kurtz, um mercador de marfim. Ora, Marlowe tinha sido contratado pela companhia, não sabemos qual é ainda, a companhia com C maiúsculo, para encontrar este Kurtz, que tinha granjeado muita fama por ser muito empreendedor na coleta ou extração de marfim no território. De facto, não se percebia bem qual era o método, isto é importante, que o levava a ser tão bem sucedido. Este território, que nunca será nomeado, explicitado por Conrad, é o Congo belga. Ora Kurtz parece ter sucumbido aos instintos dos nativos. A selva traz isto, não é? Supostamente a selva africana trará isto e leva, como noutros romances ocidentais, à loucura do europeu ou do ocidental. Portanto, a selva africana tem o poder de tornar loucos os europeus, devido à sua, neste caso, escuridão, devido aos sons que vêm dessa selva, devido às temperaturas às quais os ocidentais não estarão habituados.
Portanto, esta é assim uma breve sinopse, é uma sinopse da ação da novela. Em termos do momento de escrita, foi escrita nos finais do século XIX, tal como o professor Mário referiu, em 1899, escrita, ainda na época vitoriana, o que a faz uma obra do vitorianismo tardio, porque a época vitoriana acabará com a morte da Rainha Vitória em 1901, mas é também uma obra de fin de siècle e é uma obra de proto-modernismo, portanto, onde se anunciam muitas características do modernismo literário. Escrita em 1899 e publicada nessa altura em 3 partes na revista literária Blackwood's Edinburgh Magazine, foi depois publicada em formato de livro em 1902. Isto era típico na altura haver esta publicação prévia serializada e depois a publicação em livro. É interessante que Conrad, como o professor Mário referiu, polaco naturalizado inglês, era também, como o protagonista da sua história, marinheiro. E esta vida ocupou de 1878 a 1891. Assim, se pensarmos nos termos convencionais da periodização histórica, esta história que acabei de referir coloca Coração das Trevas em 2 épocas, isto é, entre a era vitoriana e a era eduardiana. E queria trazer agora aqui as palavras do crítico Frederick Jameson, que no seu afamado estudo The Political Unconscious escreve que a ficção de Joseph Conrad é uma construção contraditória de estilos literários e espaços culturais imperfeitamente diferenciados. Portanto, temos aqui quase o confronto ou interpenetração entre 2 estruturas de sentimento, para utilizar a expressão de Raymond Williams. Voltamos à questão, qual o valor desta obra? Desde logo, uma das dimensões deste valor para nós, leitores do século XXI, estará precisamente nesta construção contraditória de estilos literários, que é importante para nós perceber, e na construção de espaços culturais imperfeitamente diferenciados. Portanto, um dos valores desta obra será esse. E, tal como já foi referido, Coração das Trevas foi objeto de muito reconhecimento crítico, positivo e negativo, mas reconhecimento nonetheless, e também reconhecimento académico pelas instituições de ensino superior desde a sua publicação. Além de ser um clássico, e é um clássico, uma obra universal, relativamente a isso já tenho algumas questões, ou melhor, uma obra maior do cânon ocidental de literatura, é também uma obra maior no cânon da literatura de língua inglesa, o que lhe valeu a inclusão pelo conhecido crítico literário F.R. Leavis, naquilo que este denominou de grande tradição, no livro de 1848 com o mesmo título. Ora, F.R. Leavis era professor na Universidade de Cambridge, e mais tarde também na Universidade de York. Foi um dos críticos mais proeminentes da obra e de outras obras da literatura inglesa nas décadas de 1950 e 1960, tendo influenciado outros críticos importantes, tais como Raymond Williams, que já referi, Terry Eagleton e Northrop Frye. Ora, recordemos que Leavis iniciou uma corrente de estudos literários baseada na oposição entre literatura e cultura popular. E esta oposição acarretava já uma catalogação, uma seleção, isto é, já tinha uma aplicação de um juízo de valor.
que distinguia entre, como o próprio crítico diz, autores maiores e menores. Portanto, Conrad, dada a sua inclusão na grande tradição, é assim um autor maior da literatura inglesa. E porque eu acho que é relevante olhar para as palavras de F.R. Leavis, gostaria de ler uma citação, numa tradução minha de um excerto de um passo que encontramos nas primeiras páginas do livro A Grande Tradição, na altura em que Leavis procura justificar o seu juízo de valor. E que, em termos genéricos, e cito, com exceção de Jane Austen, George Eliot, James e Conrad, não há romancistas em inglês que valham a pena ler. Obviamente, uma opinião controversa. E lerei agora essa citação. Os grandes romancistas ingleses são Jane Austen, George Eliot, Henry James e Joseph Conrad. Os críticos consideram-me tacanho, e não tenho dúvidas de que a minha proposição inicial, independentemente do que eu possa dizer para a explicar e justificar, será apresentada como reforço das suas restrições. É considerado um facto que considero Milton insignificante, rejeito os românticos e defendo que, desde Donne, não há nenhum poeta com quem devamos nos preocupar, exceto Hopkins e Eliot. Fim de citação, antes de F.R. Leavis, já T.S. Eliot, como sabemos, um dos representantes maiores do modernismo literário, havia dado destaque a Conrad e, em particular, a Coração das Trevas, no seu poema The Hollow Man, de 1925, em cujo epígrafe se lê, vou ler em inglês, Mr. Kurtz, he dead, a penny for the old guy. Portanto, esta é a epígrafe do poema de Eliot. E já aqui há um spoiler, não é? Para quem não leu a novela de Conrad, é que, de facto, Kurtz dead, Kurtz morre. Há em Eliot, desta forma, um reconhecimento da influência, ou melhor, como dirão os críticos literários, da ansiedade da influência, usando a expressão de Harold Bloom, do proto-modernista Conrad em T.S. Eliot, que associamos precisamente ao modernismo. Por outro lado, depois desta aclamação, e que tem outras personagens, para o escritor nigeriano Chinua Achebe, Nobel da Literatura, esta influência na cultura ocidental que muitos celebram foi extremamente prejudicial para os africanos. O que a faz nas suas, que faz Conrad, o autor, nas palavras de Achebe, um thoroughgoing racist, isto é, um completo racista, ou numa outra versão desta qualificação, um bloody racist, um maldito racista. Como já foi mencionado, a análise de Coração das Trevas tem sido continuamente sujeita a revisões, a reinterpretações, incluindo pelos estudos pós-coloniais, que sabemos analisa os efeitos do colonialismo tanto nos países colonizados como nos colonizadores. Portanto, não há um enfoque particular nos efeitos, na longue durée do colonialismo nos países colonizados, porque esse efeito também se verifica nos países colonizadores. Ora, depois da Achebe, que num ensaio de 1975, de onde retirei aquela descrição de Conrad como um thoroughgoing racist e um bloody racist, temos de referir, pelo seu impacto e por ser uma figura maior dos estudos pós-coloniais, a releitura de Coração das Trevas, apresentada por Edward Said,
no livro Cultura e Imperialismo de 1993. Mas já em 1975, pelo menos em 1975, já temos um insurgimento contra o racismo na novela. E falando em termos gerais, os romances de Conrad têm vindo a ser criticados negativamente por aquilo que é considerado uma falta de correção política, se é que podemos chamar assim. E têm sido rejeitados em termos da sua inclusão no currículo por algumas instituições de ensino superior e não só, nos Estados Unidos. Uma das razões para tal será, claramente, a utilização nas obras de Conrad da palavra depreciativa e violenta, que eu vou ler, nigger, um insulto racial geralmente direcionado a pessoas negras e que, segundo alguns, não deve ser proferido por caucasianos. E apenas a título de curiosidade, tendo em conta a genealogia desta palavra, desta palavra insultuosa, a palavra surgiu no século XVIII, na língua inglesa, como uma derivação da palavra negro, da língua espanhola e também da portuguesa, e ela própria, no português e no castelhano, descende de niger, adjetivo em latim que significa negro. Em particular, nos Estados Unidos, esta palavra tornou-se ou foi recebida como profundamente, fortemente ofensiva. E para nos referirmos a ela, criou-se, sem ser ofensivos e sem ser violentos, criou-se o eufemismo N-word, a palavra N, começada por N, que à partida todos saberão a que é que se refere, à palavra a que se refere. E esta é a palavra que aqueles que não se sentem investidos da autoridade para a dizer usam, para não ofender ninguém. Ora, em Coração das Trevas, Conrad utiliza a palavra N 10 vezes. E não utiliza inocentemente, não utiliza apenas como descrição. Obviamente, estamos perante um autor complexo, sofisticado, goes without saying, e não há inocência na utilização desta palavra que já na altura era considerada ofensiva, mas obviamente muito usada pelas pessoas no poder, ou com poder, os grupos sociais com poder. Não só em Coração das Trevas utilizou a palavra, como também a utilizou, e de uma maneira muito mais visível, na novela que publicou em 1897, The Nigger of the Narcissus. E é interessante pesquisar este título online, porque vemos descrito, ou melhor, reescrito como The N-word of the Narcissus. Ou também a vemos como referida online como de N e depois 5 asteriscos of the Narcissus. Portanto, a importância desta N-word. Foi quando a publicação de The Nigger of the Narcissus, houve críticas, foi considerado ofensivo por muitos críticos da altura, e devido a isso, o título da primeira edição desta novela nos Estados Unidos foi alterado para The Children of the Sea, para aplacar estas sensibilidades. Mas Conrad, quando a sua fama lhe permitiu mais controle sobre as obras e de que forma é que eram publicadas e como eram apresentadas, insistiu que numa segunda edição nos Estados Unidos se voltasse ao título original e de facto voltou-se.
Claramente, Conrad sabia que estava a utilizar um termo controverso, e era um termo que devia ser mantido, dada a sua importância, ao ponto de Conrad ignorar estes protestos. Em Coração das Trevas, é relevante assinalar que na tradução para o português, a mais recente, de 2022, de Maria João Madeira, na coleção Clássicos, da editora Guerra e Paz, a palavra nigger é traduzida por preto, que para mim e para muitos também me parece ofensiva, depreciativa, violenta, utilizada como forma de agressão, e também possivelmente, não tendo falado com a tradutora, terá sido um dos motivos pelos quais a tradutora selecionou esta palavra, a chamada palavra P. Outros pensarão certamente de maneira diferente relativamente a esta palavra. Coração das Trevas, ou Heart of Darkness, no livro áudio em inglês disponível na aplicação Audible, que eu li e interpretada, lida magistralmente por Kenneth Branagh, a palavra N é substituída por natives. Portanto, não se repete a palavra N. Contudo, e de maneira muito, muito interessante, a versão crítica da Norton, aquela de 2017, que é esta, editada por Paul Armstrong, da Norton, mantém a palavra N. E isto é particularmente relevante porque estamos a falar de uma edição republicada, a edição é de 2006, republicada em 2017, quando estas questões já estavam ao rubro. Falando daqueles que querem manter o poder desta palavra. Também Achebe, no seu ensaio, no ensaio que eu já referi, extremamente influente também, intitulado An Image of Africa, Racism in Conrad's Heart of Darkness, o tal que foi publicado em 1975. Também Achebe reproduz a palavra quando cita a novela. E lerei uma parte do ensaio em inglês precisamente por isso, para verificarmos como é que é utilizada a palavra N. E vou citar a versão revista desta comunicação, desta palestra dada na Universidade de Massachusetts Amherst em 1975. Portanto, é uma versão revista de 1987. E passo a ler. Conrad was, em inglês, Conrad was born in 1857, the very year in which the first Anglican missionaries were arriving among my own people in Nigeria. It was certainly not his fault that he lived his life at a time when the reputation of the black man was at a particularly low level. But even after due allowances have been made for all the influences of contemporary prejudice on his sensibility, there remains still in Conrad's attitude a residue of antipathy to Black people, which his peculiar psychology alone can explain. His own account of his first encounter with a Black man is very revealing. E Achebe passa a citar de texto de Conrad. A certain enormous buck nigger encountered in Haiti fixed my conception of blind, furious, unreasoning rage as manifested in the human animal to the end of my days. Of the nigger, I used to dream for years afterwards. E termina aqui a citação
de um texto de Conrad. Continua Achebe para terminar. Certainly Conrad had a problem with niggers. His inordinate love of that word itself should be of interest to psychoanalysts. E claro que aqui podemos dizer, James Baldwin explica, não é? Explica esta aparente necessidade e amor por esta palavra que Conrad tinha. Seguindo esta leitura do ensaio de Achebe, o racismo que se lê na novela estará não só nas palavras, nos vocábulos utilizados, mas também numa representação desumanizante de África, uma imagem desumanizante de África e em particular, dos africanos. Ou melhor, uma imagem redutora do continente africano e desumanizante dos habitantes desse continente. E este ensaio, por esta interpretação, tornou-se célebre e diria obrigatório no aparato crítico de Coração das Trevas, precisamente por tentar desconstruir aquilo que para Achebe contribuiu para alimentar no imaginário cultural dos ocidentais e como tal culpa a novela e culpa Conrad, porque susteve, alimentou esta ideia da historicidade, da ausência de história, é uma ideia também hegeliana, do continente africano. E também uma ideia de que não existe literatura africana, decorrentemente, porque o continente não terá história. Esta acusação feita a Conrad e à sua novela é particularmente contundente nesta altura, uma altura de escrutínio ainda muito mais apertado e por boas razões, às vezes, a questões de discriminação e de imperativos de reparação. Este escrutínio é particularmente apertado quando pensamos que estamos num contexto de movimentos como o Black Lives Matter e o Rhodes Must Fall. O Rhodes Must Fall, mais num contexto também anglófono, num contexto de instituições do ensino superior, que depois se alargou a todas as instituições de ensino. Qual o valor, de novo, desta obra? E recordemos que a atribuição de valor a algo ou a alguém é social e culturalmente contingente. Portanto, depende do tempo em que se insere. Depende das estruturas de referência de uma época. Então, pensando em termos da sua recepção, da recepção de Coração das Trevas no século XXI, pergunto. E esta pergunta vem também das reações e comentários que os meus alunos fizeram após lhes ter sido proposta a leitura desta novela em aula. Será aceitável, nesta nossa terceira década do século XXI, ler Coração das Trevas, especialmente na sua versão original, tal como a Conrad a cria? E se esta é uma obra racista e também sexista, porque também há críticas relativamente à representação simplificada, redutora das mulheres, será que as suas qualidades como texto literário, será que o seu valor como texto cultural ao nos apresentar dois mundos? Será que isto supera as falhas, o racismo, o sexismo da novela? Trago agora para a discussão um crítico literário americano, Joseph Hillis Miller Jr. Este crítico desenvolveu teorias de desconstrução literária e era também, porque faleceu em 2021,
um eminente conradiano. Este crítico colocou estas questões que eu coloquei, claro, de uma maneira muito mais eloquente, num ensaio de 1998 intitulado precisamente Should We Read Heart of Darkness? As questões que Miller coloca surgem também de uma procura de encontrar resposta para estas acusações de racismo e sexismo. E passo a citar Miller Jr. numa tradução minha do inglês. Passo a citar as questões que ele coloca logo no início do ensaio. Deveríamos ler Coração das Trevas? Podemos lê-lo? Devemos lê-lo? Ou, pelo contrário, não devemos lê-lo ou permitir que os nossos estudantes e o público em geral o leiam? Deveriam todas as cópias ser retiradas de todas as prateleiras e queimadas? O que ou quem nos dá autoridade para tomar uma decisão sobre isto? E quem é esse nós em cujo nome falo? Que comunidade forma esse nós? No seguimento destas questões, Miller defende uma leitura, aquilo que ele chama uma leitura forte do texto. Mas não nos embrenhemos na teorização de Miller. Uma nova pergunta minha: por que ler este infame e polémico livro, mas que também é considerado um clássico, um texto literário intemporal, não afetado pelo tempo? A resposta, para além de uma que já dei acima, poderá estar na sua relevância e atualidade. Ou estará, na minha opinião, na sua relevância e atualidade. Pensemos nas maneiras em que esta obra é relevante e atual hoje. De que forma é que Coração das Trevas, a novela, é nossa contemporânea? E mais, como é que nós, como leitores, podemos ser contemporâneos do texto de Conrad? Porque também é pedido, também nos é pedido como leitores que sejamos contemporâneos de textos que distam de nós anos, séculos. Foquemos em si, assim, nas evidências da sua atualidade e relevância. Para começar, esta atualidade, relevância ou intemporalidade, está em fazermos pensar continuamente nas oposições culturais e simbólicas que ainda hoje são utilizadas por exemplo, em discursos da extrema-direita, diria eu, mas não só. Pensar precisamente como estas oposições estão firmemente embutidas no nosso imaginário cultural. E refiro-me a oposições entre negro e branco, trevas e luz, selvagem e civilizada. Estas serão talvez aquelas as mais relevantes. É importante considerar e reconsiderar e pensar as associações culturais que negro e branco convocam, portanto devemos continuar a pensar nisto, e claro que temos presente que aqui, no contexto da novela de Conrad, que há uma utilização do simbolismo cristão associado à cor preta, entendida como mal, e da cor branca, entendida como bem. E este simbolismo, eu referi-me à extrema-direita, mas foi um simbolismo que serviu muito, muito bem aos impérios europeus. Estas oposições negro e branco, trevas e luz, selvagem e civilizado, ficam evidentes à medida que este protagonista, Conrad Marlowe, vai penetrando nas profundezas da selva do Congo belga, à medida que vai percorrendo o Rio Congo.
sendo que aqui a selva que ele vê da sua embarcação funciona como símbolo da realidade e da verdade, dizem alguns críticos. Já referi que esta selva, que nunca é localizada, não é nomeada, é a selva do Congo belga, e este Congo belga também era conhecido como Estado Livre do Congo. Todos sabemos que este não era um Estado tão livre assim, já que era um domínio privado em África do rei Leopoldo II dos belgas. Tal havia sido decidido na Conferência de Berlim, finalizada em fevereiro de 1885 e que permitiu a posse da quase totalidade das terras do continente africano por potências europeias. Esta conferência foi convocada por Bismarck e juntou em Berlim os representantes de diversos impérios europeus, incluindo o português, num processo que ficou conhecido como a Partilha de África, ou em inglês, The Scramble for Africa. Portanto, tendo em conta esta contextualização, esta selva de trevas tenebrosa será a do Congo belga. Mas, tal como disse, em nenhum momento Conrad refere os topónimos que servem de paisagem à narrativa. O Rio Congo também não é nomeado e também não é explicitado que companhia cujos trabalhadores Marlowe se encontra durante a ação, que companhia exatamente é esta? Ora, Conrad opõe a escuridão da selva congolesa à luminosidade dos edifícios de Bruxelas, cidade também nunca nomeada. No entanto, estas oposições serão binárias na sua formulação, como a estou a apresentar aqui, mas no texto de Conrad não são tão binárias quanto isso. Oposições como esta entre trevas e luminosidade ou luz são construídas no texto de forma complexa, ambivalente. Porque Bruxelas, apesar de ser luminosa, os edifícios serem luminosos, claros, é também uma cidade sombria e triste nas recordações de Marlowe. E é, inclusivamente, referida como uma cidade sepulcral. Portanto, cito Conrad, cidade sepulcral. Para dar outro exemplo, preciso de voltar ou de recordar a cena inicial de Coração das Trevas. Esta cena está habitada por um narrador anónimo, pelo protagonista Marlowe e também por outras personagens, também sem nome, designadas de advogado, contabilista, diretor e diretor das companhias. Todas estas personagens estão, incluindo o narrador anónimo, estão a bordo de Nelly, que é um iolo de cruzeiro, um pequeno barco de passeio que está atracado no estuário do Rio Tamisa. E introduzo de novo um parênteses, que é fundamental, para referir que Coração das Trevas tem uma narrativa em moldura, isto é, tem uma história dentro da história. Portanto, a história de Marlowe é contada pelo próprio Marlowe nesta primeira narrativa que enquadra a outra narrativa. Por outras palavras, esta novela é a história de um homem sem nome que conta uma história que ouviu de um homem, isto é, de Marlowe. Esta é uma outra evidência de modernidade literária, de inovação formal.
de valor do texto. Nesta moldura narrativa, fechando parênteses, nesta moldura narrativa, Marlowe, meditativo, diz que também a cidade de Londres, no momento presente, metrópole de um vasto império, também tinha sido, em tempos, um dos lugares mais tenebrosos da Terra. Tenebrosos da Terra, é uma expressão que vem da novela, na tradução para português. Diz Marlowe relativamente a Londres: as trevas estavam aqui ontem. E relembra como os romanos terão reagido num primeiro encontro com este lugar ainda selvagem, com uma população não civilizada. Na verdade, esta oposição entre selvagem e civilizado é logo introduzida na narrativa de moldura e tem como referência Londres. Londres, a metrópole, a capital do maior império da época. Mas que devemos recordar que Londres também foi, ou Marlowe faz-nos recordar que Londres também terá sido no passado um lugar de trevas. Outra associação de escuridão, de trevas, ou melhor, um outro significado para esta ideia de escuridão, trevas, terá a ver com as trevas que estarão no coração, no pensamento daqueles que trabalham para a companhia na novela. Ora, companhia, que já mencionei atrás, é uma alusão, também nunca tornada explícita, à Sociedade Anónima Belga para o Comércio do Alto Congo, que tem sede, ou que tinha sede em Bruxelas, a tal cidade sepulcral. Não temos dúvidas que o destino de Marlowe é o Congo belga, porque ele refere que a sua meta num mapa é o amarelo, e o amarelo era a cor que este território com belga, portanto território belga, tinha normalmente nos mapas coloniais do continente africano. Era no Congo belga que estava o Rio Congo, fascinante e mortífero, portanto palavras também de Conrad na tradução. E destaca a palavra fascinante para voltar à vida de Conrad, às experiências vividas de Conrad e que terão influenciado o desenvolvimento da narrativa, os pormenores, a cor local de Coração das Trevas. Marlowe, a personagem deste marinheiro errante, é descrito pelo tal primeiro narrador anónimo como um homem que atendia ao chamamento do mar, talvez como o próprio Conrad, também ele marinheiro. Quase uma década antes de escrever Coração das Trevas, Conrad esteve no Congo belga. Também percorreu o Rio Congo numa embarcação a vapor, com o nome de O Rei dos Belgas, e fê-lo em 1890. Portanto, tal como o seu protagonista, também Conrad subiu o rio Congo num vapor. Conrad presenciou nesta altura, em 1890, os horrores da exploração colonial e ter visto aquilo que se passava na realidade em territórios colonizados deixou-o profundamente impressionado, afetado, abalado. E terá sido isto, talvez, que contribuiu para uma visão crítica de Conrad relativamente às justificações e aos motivos que eram dados na altura para a exploração colonial. E estes motivos, justificações, tinham uma base moral e civilizadora. Claro que há outros motivos para o imperialismo, mas refiro aqui a questão moral e civilizadora, ou o imperativo moral e civilizador
da colonização. Como é característico, Conrad também deixa muito à imaginação do leitor, não esclarecendo exatamente o que é o horror ou as trevas descritas no seu livro. E, de facto, uma das frases mais emblemáticas da novela são aquelas proferidas por Kurtz. O horror, o horror. Portanto, não sabemos, não há uma explicação clara do que é que seja o horror experimentado por Kurtz. Portanto, faz-nos pensar o que é que poderá ser um horror, o que é que poderão ser as trevas neste contexto, no contexto delineado por Conrad. E a este propósito, e porque referi Kurtz, gostaria de ler uma descrição feita por Marlowe de Kurtz, como ele via Kurtz, e portanto passarei a ler na sua tradução portuguesa esta descrição de Kurtz. Por vezes era vergonhosamente infantil. Desejava ter reis à sua espera em estações de caminho de ferro quando regressasse de algum sinistro Ninhures, onde tencionava realizar grandes feitos. E há aqui, parênteses, uma referência implícita a Henry Morton Stanley, ao explorador vitoriano Henry Morton Stanley, que também esperava que o rei o recebesse quando ele voltasse das suas explorações do Congo, explorações essas financiadas e contratadas pelo rei Leopoldo II. Ora, como esta ação de Henry Morton Stanley se tornou desconfortável, não teve o rei à sua espera na estação de caminho de ferro. Continuando, mostre-lhes que possui algo de realmente lucrativo. Não haverá então limites para o reconhecimento do seu talento, dizia. É claro que terá de cuidar dos motivos certos, sempre. Os longos troços do canal, que eram como o mesmo e único troço, as curvas monótonas, que eram exatamente idênticas, deslizavam passando pelo vapor com a sua multitude de árvores seculares, olhando pacientemente para aquele fuliginoso fragmento de um outro mundo. O mensageiro da mudança, da conquista, do comércio, de massacres, de bênçãos. Fim de citação. Há aqui também uma alusão aos desenvolvimentos tecnológicos que estão na base do vapor, das embarcações a vapor, potenciadas pela Revolução Industrial e que o Império Britânico utilizou de forma bastante estratégica. A Ana tinha-me dito que Diga. não Não. tinha horas. Eu já tinha feito assim mostrar que de facto se pudesse acelerar para terminar. Já lá vamos 40 minutos. Já lá vão os 40 minutos. Já. Então termino com uma outra citação das muitas que queria apresentar, incluindo aquelas que estão traduzidas na adaptação de Coppola, Apocalypse Now. Termino com a palavra do texto e que se relaciona com esta ambivalência da posição percebida na posição ideológica de Conrad. E isto está na tal história de enquadramento e vou recorrer novamente à tradução da Guerra e Paz. E quando acabar a citação, termino. E agradeço desde já a vossa atenção. A conquista da terra
que acima de tudo significa arrancá-la àqueles que têm uma tez diferente ou narizes ligeiramente mais achatados que os nossos, não é uma coisa bonita de se ver quando olhamos de perto. O que a redime é apenas a ideia que lhe subjaz, não um pretexto sentimental, mas uma ideia e uma crença altruísta nessa ideia. Algo que podemos erigir, venerar e a que podemos oferecer um sacrifício. Portanto, fim de citação. De novo, os meus agradecimentos pela atenção e paciência. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pela sua intervenção, pelas suas opiniões, pelo olhar que apresentou sobre a obra. Quem quiser intervir, sinta-se à vontade, é apenas uma questão de levantar a mão e nós podemos acionar aqui um mecanismo para a funcionalidade, para vos dar a palavra. Quem quiser pode fazê-lo também através do chat, pode também colocar as questões por escrito, sintam-se à vontade para colocar as questões, comentários, estejam perfeitamente à vontade. Nós desculpe temos interromper. aqui Diga. a iPhone de Clara levantou a mão e eu, com licença, onde é que está a Clara? Só um segundo para eu, ok. Permite, com licença. Ups. Portanto, a Clara, se quiser falar, pode fazê-lo. Ok. Está-me a ouvir? Estamos. Pronto, eu peço desculpa. É que eu estou num iPhone, não tenho aqui computador onde estou, por isso estou a falar do iPhone. Se calhar não vê a minha cara, certo? Não, mas isso nunca viríamos. Portanto, ok. só ouvimos a voz. Pronto, eu era colega aí do Centro de Estudos Comparatistas da FLU, mas agora estou no ICS, mas pronto, sou antropóloga e gostei imenso da preleção da Ana Cristina e queria perguntar uma coisa, que é, na sua opinião, como especialista de Conrad e do Heart of Darkness, qual é que é a sua opinião sobre a transposição para filme no Apocalipse Now e, sobretudo, nas várias versões do Apocalipse Now? Isto é, eu acho que as várias versões do Apocalipse Now, algumas delas sublinham aspectos mais prementes, se calhar do Conrad, que a Ana Cristina ficou aqui, como por exemplo a questão do racismo, a questão da diferença rássica, mas também da diferença social, de mundos diferentes, e eu queria saber a sua opinião sobre essa transposição para filme nas várias diferentes versões, porque tocou nisso, mas não aprofundou, e eu gostava que... Muito obrigada. Muito obrigada, Clara. Justificação, falta de tempo, estava previsto, não refletir sobre as diferentes versões do Apocalypse Now, que devo confessar desde já não fiz, mas que é obviamente muito, muito interessante. Um parênteses, eu nunca, quando jovem, vi o Apocalipse Now e não gostei, e portanto estive muitos anos divorciada deste filme, e portanto não acorri aos cinemas quando saiu o Apocalypse Now Redux, etc. Pronto. Também, voltando às suas palavras iniciais, e não querendo desculpabilizar-me, eu não sou especialista, Conrad, sou uma interessada em Conrad, mas agradeço que me tenha considerado assim. Ora, como a Clara bem sabe, há aqui uma transposição temporal e espacial da narrativa de Conrad para o auge da Guerra do Vietnã. Há aqui uma mudança de cenário, portanto isto é mantido, e tal como a Clara referiu, foram retidos alguns temas e símbolos na adaptação, como é esperado. Por exemplo, o ataque com lanche e flecha ao barco, pronto, que tem aquela situação do canibal ou dos canibais, respeitam o espírito da novela de Conrad e, em particular, estas críticas que são feitas, lemos assim, à civilização
às ideias de civilização e progresso. Mas, como todos sabemos, Coppola também tomou algumas liberdades com a história, não é? Com a narrativa. Claro, teria de o fazer na sua adaptação. Por vezes temos adaptações que procuram respeitar o contexto. Aqui havia uma transposição também com o objetivo de criticar a civilização e progresso que os Estados Unidos, em nome do qual os Estados Unidos mantinham esta guerra no Vietnã. A cena que eu iria mostrar, só para para vos dar uma amostra da sofisticação, da qualidade desta adaptação, seria aquela que muitos conhecem por You're an Errand Boy, portanto és um moço de recados, entre Marlon Brando e Martin Sheen. E aqui temos, por exemplo, nesta cena, You're an Errand Boy, muito claramente a sua tradução, vê-se muito claramente a sua tradução da narrativa de Conrad. Por exemplo, em termos da linguagem da iluminação, da luz e da escuridão, temos um Marlon Brando, sob o qual incide a luz apenas parcialmente, dando-nos a ideia de que ele é de facto uma personagem misteriosa, que não se conhece na sua totalidade. A importância do som, o impacto que algum som tem nesta cena silenciosa, que é de facto uma cena de muita tensão, porque, tal como na novela, há um build-up, um suspense criado para o encontro, relativamente ao encontro entre Marlowe e Kurtz, porque, referi, Kurtz é apenas conhecido através de impressões de outros, e Marlowe estava muito curioso para conhecer esta figura tão emblemática como Kurtz, e que teria ficado louca devido à permanência e contacto em permanência na selva africana e contacto com os nativos. Pronto, não me querendo alongar e confessando à Clara que não vi esta transposição nas novas versões. Pronto, deixo aqui apenas estas referências. Não sei, Clara, se ficou satisfeita. Muito obrigado, Ana. Não sei se há mais alguma intervenção, alguma questão. Angélica Varandas, só um segundo, por favor. Angélica, deixe-me só permitir. Já está, pode falar. Agora estão a ouvir-me, sim? Estamos, sim, senhor. Olá, muito boa tarde. Olá, Mário, olá, Ana. E muito obrigada, Ana. Gostei muito, porque eu gosto muito do Heart of Darkness. Foi uma obra que me marcou muito quando eu fui estudante na faculdade. E para mim, claro, tem a ver com a minha formação. Eu leio muito Heart of Darkness como estando ali na transição de que tu falaste, não é? Entre uma época anterior, do século XIX, de fin de siècle, e depois uma época já do modernismo. E para mim é muito interessante o facto de Heart of Darkness vir recuperar um imaginário medieval que está por todo lado no texto, com até alusões muito específicas, muito explícitas, nomeadamente o facto de Conrad parecer vir a recuperar a literatura anglo-saxónica e as elegias, mas sobretudo o romance. Há muitas referências a cavaleiros, há uma referência a uma tábua redonda, que eu acho uma coisa extraordinária, a questão da viagem, a questão da demanda, a questão da
sem vida, de percorrer este caminho um bocado à T.S. Eliot, não é? Este caminho da Terra sem vida até chegar a Kurtz. Portanto, há de facto até a nível do vocabulário, há palavras que são mesmo palavras que vêm, por exemplo, da literatura anglo-saxónica, como The Wanderer ou The Exile. É muito engraçado porque há nitidamente uma consciência de que há um imaginário medieval que pode conduzir depois a uma leitura interessante da obra. E essa leitura, eu não sei, eu queria aqui perguntar se tu concordas comigo, se esta recuperação destas tradições medievais, portanto, por um lado anglo-saxónica e por outro aquela que se situa já no século XII com o aparecimento do romance, não virão também conjugar-se para nos levar a uma leitura desta obra como revelando os sentimentos contraditórios da Europa face às ideias relacionadas com o Império. Ou seja, aquele otimismo inicial, não é? Relativamente à missão colonizadora, luminosa, os cavaleiros que vão disseminar a fé e a paz e vão levar, não é, a cultura e a civilização a estas terras, se esta inquietação relativamente a estes cavaleiros não se traduz também nesta ideia de que a Europa está a começar a ser invadida pela sombra da dúvida, da inquietação, da descrença, face a estes valores únicos e universais. Portanto, não haverá aqui uma ambivalência de que tu falavas também em relação à questão das trevas. E na minha ótica, a recuperação do imaginário medieval vem muito nesse sentido. Não sei, peço desculpa, isto é de facto uma leitura um bocado de quem só vê a Idade Média em todo o lado. Mas na verdade as palavras estão lá, não é? E penso que ele vai recuperar muito essa tradição da Idade Média europeia. Desculpem eu falar tanto tempo. Obrigada, muito obrigada. Nós é que agradecemos, Obrigada. aliás, porque no fundo aquilo que a sua intervenção mostrou é que você conhece mesmo o texto, portanto não fica pela rama e pelo esquema dos bons e dos maus e portanto consegue mesmo ler o texto. Eu, se permitissem, eu ia deixar o João André, que gostaria também de colocar uma questão. Ele falava e depois a Ana respondia aos dois, está bem? E assim, nesse caso, eu punha o João pode falar. Bem, saudações aos presentes, foi uma boa comunicação e aqui um ponto muito ligado à minha pesquisa e tratado durante a comunicação da professora, essa questão do colonial e a maximização das diferenças. Aqui eu acredito que é importante da questão que faz e que depois discorre também de uma forma interessante sobre a mesma para a contemporaneidade. Ou seja, o modo como aparece isto e o modo como Conrad trata também na obra. Ou seja, repare que em muitos casos ele evita atribuir nome aos personagens, mas vai trazer na obra apenas essa imagem, e aquilo que o professor Mário dizia na sua comunicação no outro dia, que esta ideia da subjetividade, ao se processar, ao mostrarmos essas imagens, acabam por ser importantes para quê? Para refletirmos Precisamente. esta ideia, mesmo a questão do próprio termo negro que ele utiliza na obra. E devemos admitir, e diz bem há uma autora portuguesa, a Isabel Figueiredo, que diz que quando nós queremos muitas vezes debater sobre a questão do colonialismo, parece que no Ocidente pouca gente quer ter voz sobre isso. É um fato que ocorreu e estas obras são também clássicas na medida em que vão em contramão, procuram trazer esta temática pouco abordada na altura. Estamos a falar entre o século XVIII, entre o século XVIII e o século XIX, eram pouco abordadas essas questões. Portanto, devemos admitir que esses escritores pertenceram. Acho que aquilo que anda a acontecer é a tentativa de não incluirmos esses escritores no sistema colonial. Fizeram parte desse sistema colonial. Mas, agora, devemos pensar
se foram ou não. O que parece é que não foram, na medida em que eles tentam pegar esse material para refletir. Agora, há, claro, uma pequena visão também voltada a um dado lado da sociedade. E o professor Boaventura faz boas abordagens sobre isso, quando ele faz essa separação social, a linha abissal. Se calhar seria este o horror, professor Mário. Esta linha abissal, essa diferença de dois mundos e o contraste que um escritor como Conrad, fazendo essa viagem, consegue encarar e para fazer ver a maximização das diferenças também, como diria o Jorge Agamben. Tanto seria importante, acredito que é uma obra que deve sim continuar a ser lida, e não concordo muito com os pareceres de que deve ser tirada, ou como acontece muitas vezes, tirada do cânon, tirada das leituras. Não, deve ser lida para refletirmos exatamente essa questão: civilização, colonialismo, diferenças. É importante termos essa obra. Bom, era esse pequeno comentário. Obrigado. Muito obrigado, João, André, pela sua intervenção também. Então agora pedi à Ana, se faz favor, se podia agrupar as duas para encerrarmos, está bem? Obrigada. Obrigada aos dois. Começo pela Angélica. Eu é que agradeço, de facto. Disseste que fizeste um comentário muito longo, mas também estiveste a ouvir-me durante 40 minutos, portanto acho que as contas estão resolvidas. E é claro, aqui se vê a importância de combinar diferentes olhares. Quando eu olho para o leio Heart of Darkness, não na minha licenciatura, porque não fazia parte do currículo, mas já numa fase de estudos pós-graduados, o meu esquema de referências não inclui a época medieval. E agora culparei também a minha licenciatura por não ter essa componente forte em termos de cultura medieval. Mas tu é que és a especialista, fará muito sentido, por exemplo, a descrição destes trabalhadores da companhia como pilgrims. Pilgrims, portanto, são considerados como peregrinos. Peregrinos, isto tem uma associação religiosa e que me parece também tem a ver com aquilo que estavas a referir. Entretanto, eu estava a ouvir o João André e algumas coisas passaram da tua brilhante intervenção. O facto de um texto como este ser capaz de produzir tantas leituras, desde a da Chinua Achebe, com a qual o João André parece não concordar, a Angélica, que vê ali muitas referências ao medievalismo e aos símbolos medievais e imagens medievais, e desculpa se estou aqui a assassinar alguma coisa, porque não é de toda a minha área. Isto também caracteriza claramente a chamada obra universal, a obra clássica, e portanto, como tal, está cumprida, acho eu, o objetivo que era apresentar uma leitura da minha parte, que depois foi complementada pelas intervenções aqui, de Coração das Trevas como uma grande obra da literatura universal. E desculpa-me, Angélica, é que entretanto, como ouvi o João André e não tomei muitas notas, não tenho mais respostas a dar-te. Referias que, não sei se que esta obra reflete também as ansiedades, penso que foste tu, relativamente ao projeto colonial. Portanto, houve inicialmente algum entusiasmo, se bem que houve entusiasmo, particularmente daqueles que participavam destas companhias anónimas e poderiam ganhar financeiramente com a empresa, com a gesta imperial.
Mas houve sempre vozes de oposição, inclusive no Parlamento, e como sabemos, havia também uma corrente nesta altura que defendia que se deviam abandonar as colónias negras em favor das colónias brancas, que no fundo é aquilo que nós pensamos hoje como Império 2.0. Portanto, as colónias habitadas por indivíduos mais parecidos com os colonizadores. Pronto, eu vou passar agora ao comentário também muitíssimo interessante do João André sobre a atualidade deste texto. Começando pela questão da maximização na altura das diferenças. Esta maximização da diferença, como o João sabe, era para justificar a colonização. Isto era acompanhado da chamada ciência racial, do desenvolvimento da ciência racial, da craniometria nesta altura, das teorias de Herbert Spencer, Galton, etc. Darwinismo social estava, pronto, claro, de vento em popa nesta altura. Havia sempre como o João André sabe, um sublinhar das diferenças como biológicas. Portanto, seria, e isto deu lume a esta ciência racial, porque de facto há evidências biológicas das tais diferenças que são maximizadas com o propósito de justificar a gesta imperial. Gostei muito da referência à Isabela Figueiredo, porque o Caderno de Memórias Coloniais foi uma obra que me fez, que eu achei brilhante em termos da explicação das associações da palavra P, não é? Preto ou preta. E por isso, aliás, este texto da Isabela de Figueiredo é mesmo muito bom para quem queira refletir sobre a colonização portuguesa em África. Mais uma vez agradeço também a referência ao pensamento abissal de Boaventura Santos, Boaventura Sousa Santos, e podemos pensar a novela também nestes termos. Nunca tinha pensado nisto, e termino com a referência que o João fez a Giorgio Agamben, porque sou fã do Giorgio Agamben e em particular de um ensaio intitulado O que é o contemporâneo, e este apelo a que sejamos contemporâneos dos textos. E eu acho que, não sei se era por essa via que o João estava a referir a Agamben, mas eu gostaria de aqui mostrar também a dívida que tenho em relação a Agamben, em termos de pensar os textos desta maneira, de como nós podemos ser contemporâneos deles. E termino, e desculpem se se algumas coisas ficaram por abordar. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pela sua intervenção, por trazer aqui os seus pontos de vista relativamente à Heart of Darkness. Muito obrigado a todos vós que estiveram aqui a assistir. Recordo que estas conferências são gravadas, ficam acessíveis no site da Cátedra Cascais Interartes. Poderão, se quiserem divulgar junto de suas amigas, colegas, estudantes, digam-nos que eles podem consultar, podem ver. Enfim, já são em algumas dezenas de conferências. Esta também em breve estará lá. E deixo-vos o convite para, enfim, no próximo segundo sábado do próximo mês, nos voltarmos a encontrar desta feita para Petrarca. A todos vós, muito obrigado, Ana, até à próxima e muito obrigado a todos. Obrigada.